Olá, galera, boa noite. Galera entrando. Fala, Rafa, Karine, Wissam. Boa noite a todos. Vamos esperar dar o tempo aqui, já tá dando 7 horas. Bom, galera, logo a gente vai conversar com o conselheiro profissional Gustavo Sutti, esperando ele aparecer aqui para chamá-lo. Boa noite a todos. Vamos que vamos. Mais uma segunda-feira. Vamos aguardar a galera entrando aqui. Olha a Juliana, Vânia, Ana, boa noite a todos, saudade de vocês. Logo, logo Gustavo Sutti chegando aqui. Vamos aguardar um pouquinho. Túlio emagreceu muito. Boa noite a todos, Lica. Gustavo Sutti está aguardando. Só um segundo. Aí, estamos aguardando. Agora deu certo. Vamos esperar entrar aqui. Ô, Gustavo, tudo bom, meu amigo? Tudo, Tulião. Tudo jóia? A galera tá entrando. Obrigado pelo aceitar esse convite. Eu vou ter que me Um policiar para não chamar prazer. de Gu, né? Para quem não conhece, para quem não sabe, você é um cara, um amigo de longa data já, né, Gustavo? Vou me policiar aqui Olha, no meio para não ficar te chamando de Gu. à vontade. Acho que vai fazer uns 2 meses que a gente se conhece. Estudamos junto, né? Na pré-escola. Na pré-escola não, né? No colegial, acho. Né? É, não antes. O que hoje é o fundamental, um ou dois, sei lá. É isso aí. É, Cara, que bom ah, te ver aqui, mas cara. Mesmo sendo à distância, cara. é bom mesmo. Bom, Gu, eu queria que você falasse assim, o pessoal está entrando Tá, agora, enquanto a gente ganha o tempo ali, a gente poderia falar um pouco da sua experiência, o que você acha, cara? Eu já dei uma apresentada aqui, bem básica aqui, enquanto você estava tá fora, bom? mas tem um pessoal entrando agora aqui, né? Tá bom. O... Bom, você me conhece há 35 anos, né? Então já faz um Na chorinho. maternidade, né? 35 anos, olha na maternidade, né? Um pouco antes de nascer. E eu sou um cara um tanto esquisito, Tulio. Eu sei que para você isso é normal, né? Você sabe, mas na nossa vida pregressa de criança e adolescente eu tive várias esquisitices. Mas na vida de adulto, a minha principal esquisitice é realmente acreditar que as pessoas podem e devem ser felizes no trabalho. E eu dedico minha vida a isso. Eu dedico minha vida a criar empresas e ajudar os empresários a tocarem e criarem suas empresas, os seus negócios, para que sejam ambientes felizes para se trabalhar. E ambiente feliz dá dinheiro, né? Não, parece óbvio, mas não é tão óbvio para as pessoas. Eu tenho uma moça que me ajuda aqui em casa, que está devidamente de quarentena na casa dela, Uhum. e quem puder faça também isso, dispense seus assistentes, continue pagando, porque essas pessoas, se a gente não pagar, elas morrem. Então nós precisamos continuar fazendo isso. Mas enfim, a Deinha. E a Deinha estava comigo um dia aqui em casa, e ela, faz uns anos já, ela perguntou para mim, ô Gu, mas me conta uma coisa, o que você faz? Não sabe o que eu faço? Né? Tô viajando, eu trabalho, já faço home office há 7 anos, né? Então, ou Uhum. estou viajando a trabalho e reuniões de conselho e tal. Ela perguntou para mim, o que você faz? Aí eu falei para ela o seguinte, Adeia, eu ajudo as pessoas a serem felizes no trabalho. Ela olhou para mim e falou, nossa, mas é mesmo, né? Porque se você trabalha feliz, você trabalha mais, rende mais, dá tudo certo, né? Eu falei, pois é. Se todo mundo soubesse disso, essa sabedoria que você tem, o mundo seria muito melhor. Mas eu comecei
então, a trabalhar ajudando os empresários a fazer isso. Então, trabalhando como um mentor executivo de uma série de empresários, eu desenvolvi uma metodologia de gestão baseada nos princípios humanistas, baseadas nos princípios da nova economia, que chama Metodologia Mudando o Jogo. Então, para você implementar na sua empresa e criar uma empresa com uma cultura adequada. Porque cultura de empresa é uma coisa interessante, né? Toda empresa tem uma cultura. A questão é se é a cultura que você quer que ela tenha. Você como empresário, como dono de Uhum. empresa, né? Então você precisa, já tem. Se você não cuidou dela até hoje, ela vai ter, de qualquer jeito. O que você pode é trabalhá-la para que ela tenha uma cultura que seja o que você quer que ela tenha. Bom, e dentro desse meu processo, eu me especializei em conselhos de administração. Eu fui para o órgão que, não sei se todo mundo está familiarizado com conselhos de administração, né? A gente ouve falar muito de conselho de administração das grandes empresas, né? Das gigantes. Aqui no Brasil, empresas como Petrobras, como Vale, ArcelorMittal, aquelas empresas muito grandes, bancos enormes, que têm seus conselhos de administração. Mas as pequenas e médias empresas, elas não costumam ter conselho de administração. E eu me especializei em trabalhar conselho de administração para essas empresas menores, empresas que não estão listadas em bolsas, empresas que poderiam estar tomando partido de um conselho de administração E e aonde não os estão. empresários são geralmente muito solitários, né, Gustavo? Assim, geralmente, assim, por experiência própria, assim, antes até da esquema. Hoje a gente até tem um conselho de sócios ali, mas antes era muito solitário trabalhar sem empresário, sozinho, sem com alguém, sem ter ninguém para trocar figurinhas, né? Não, você sabe que aquela história da gente falar das dores dos clientes, etc. Na minha empresa chama Mudando o Jogo, o conselho Mudando o Jogo, né, que é um conselho super disruptivo e inovador, que eu já conto para vocês como funciona, mas a dor do nosso, a principal dor do nosso cliente, que são empresários de empresas pequenas e médias, é a solidão do poder. É. É realmente a solidão do poder. E assim, você está falando que você tem um conselho de sócios, não quer dizer que você não tem a solidão do poder. Porque o que acontece muito, inclusive quando você tem um conselho, como você chamou de sócios, é que na verdade isso não é um conselho. Você tem Uhum. um grupo de sócios que é, meu, é fantástico, não deixe de ter, continue se reunindo, que vocês se reúnem com periodicidade, que vocês acompanhem o projeto, o processo de vocês, tudo bem. Mas para você ter efetivamente conselho de administração, você precisa ter gente de fora, Uhum. porque é que não está enviesado no processo, né? Então, você precisa de alguém que esteja de fora, com competências que muitas vezes vocês não têm dentro da empresa, que é natural. A empresa Uhum. chega até um ponto e aí você quer levar ela para outro. A minha Uhum. história com o conselho começou assim. Eu era empresário, continuo sendo, né? Mas eu era empresário de TI, tinha uma empresa lá que tinha mais uma centena de funcionários, e a empresa chegou num teto. Nós éramos três sócios. Pessoas inteligentes, pessoas bem capazes e tal. Só que a gente não conseguia passar de um teto. A empresa ia bem, faturava bem, estava lá entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil, em TI, Telecom, mas a gente não conseguia, sabe, quando você fala, eu sei que a empresa podia ir mais, mas eu não vou, eu sei que a empresa podia ir mais, mas eu não vou. Contratamos consultoria, contratamos um monte de coisa, fizemos muitas coisas, mas a empresa não passava. E aí um dia a gente decidiu contratar conselho de administração. Falei assim, vamos montar um conselho? Eu fui estudar sobre conselho, falei, vamos montar um conselho de administração? Vamos. Aí contratamos dois conselheiros externos, independentes, que não tinham relação com a empresa e que estavam alinhados com o que a gente queria fazer da empresa. Em 6 meses era outra empresa. Em um ano, nossa, você olhava para trás e falava, por que eu não fiz isso antes? Só que é um processo que ele é custoso, né? Ele é mais burocrático, ele é caro para você colocar conselheiros de administração bons no seu negócio. E a maioria das vezes os empresários não fazem isso, porque não estão preparados para fazer isso, né? Quando a gente pensa, puta, vou montar um conselho de administração, seja a relação que a gente tem, seja do que a gente lê, seja de filmes, né, que a gente vê, com os conselhos de administração, aquelas mesas, aqueles conselhos, um querendo comer o Uhum. outro lá dentro. Você fala, porra, isso não é para minha empresa. Você olha para sua empresa e fala, porra, eu tenho 10 funcionários, eu tenho 100 funcionários, eu tenho 500 funcionários. Eu tenho cliente no meu conselho que tem quase 1.000 funcionários e eu olhava para esses modelos e falava, isso não serve para mim. Isso aqui é muito pesado, muito burocrático, muito caro, não é para mim.
E você perde a beleza de ter visão externa no seu negócio. Uhum. Isso é muito bonito. Você pega gente inteligente olhando o seu negócio, te ajudando de maneira sistemática a pensar o seu negócio, não tem como dar errado. Não tem como dar errado. E nesse momento que a gente está vivendo agora, né, essa crise gravíssima que a gente está vivendo, gravíssima em todos os sentidos, né? Em sentidos de saúde, economia, tudo é gravíssimo mesmo. Você poder ter pessoas pensando com você diminui seu risco, porque você consegue tomar melhores decisões. Aquela história que nossos pais falam para a gente lá atrás, né? Duas cabeças pensam melhor que uma. Tal. Então, quando você consegue, mas tem que ser de uma forma sistemática. Tem que ser de uma forma onde que você garanta que tenha continuidade esse processo que você está fazendo. E aí, enfim, eu me especializei em conselho de administração para empresas de menor porte, para empresas pequenas, empresas médias, para que essas empresas possam adentrar nesse mundo, nesse universo da governança corporativa, que até há pouco tempo não fazia parte do cenário delas, que elas jamais imaginariam ter um conselho de administração. E aí desenvolvi um modelo junto com o meu sócio, Luciano, para permitir que essas empresas tenham acesso a esse conselho de administração. É uma disrupção do conselho de administração. É um conselho de administração adaptado à nova economia, economia compartilhada. E hoje a gente atende dezenas de empresários nisso. Então, nas últimas 3, 4 semanas aí, eu vivo de manhã cedo até tarde da noite em reunião de conselho, para tentar acompanhar as coisas, ajudar as empresas a saírem dessa situação que elas estão. Tem umas que vão sair melhores, tem outras que vão sair piores, mas nós temos que sair disso, né? Nós temos que construir, dar um jeito de se sustentar para construir um país melhor com a saída disso tudo, né? E o formato desses conselhos, antes de a gente entrar um pouco no tema nosso, né? Esse formato do conselho para esse tipo de empresa pequena e média é um formato diferente, é um formato mais flexível, é um formato que funciona quando você compara com esses Tá. tradicionais conselhos de administração, como você bem disse aí. Legal. Boa pergunta. Até nos próximos, sei lá, era para sair agora, com a história do corona a gente postergou, mas a gente escreveu um livro sobre esse novo modelo do Conselho de Uhum, Administração, que agora vai sair nos próximos 2, 3 meses, sai, que a gente está esperando passar isso daí. Mas o Conselho de Administração tradicional, ele é muito mais pesado, porque tem que ser mesmo, tá certo. O conselho, é até interessante falar de onde surgiram os conselhos de administração, qual é a história do conselho, né? Por que raios existe um conselho de administração? Os conselhos de administração tiveram seu boom na década de 80, principalmente começando nos Estados Unidos e Reino Unido, quando você teve um aumento muito grande de empresas entrando na Bolsa de Valores. Com isso, você teve uma diluição enorme dos acionistas. E os uhum, acionistas começaram a ficar mais longe do processo de decisão da, da diretoria executiva aqui. uhum, Nós temos o acionista e a diretoria executiva. Aí foi criado um órgão no meio para olhar e comandar a direção executiva. uhum, Então, quando eles começaram a olhar a direção executiva, você criou esse conselho de administração. Ele é, inclusive, obrigatório para empresas de capital aberto. E uhum. para alguns outros tipos de empresa, eles são obrigatórios, né? E aí criou-se esse conselho. Só que ele, para você poder instituir o conselho, você tem uma série de normas e regras para seguir. Uhum. E para você contratar conselheiros bons, porque não adianta você pegar e falar assim, poxa, eu tenho aquele meu cunhado que é bom contador, deixa eu botar ele no meu conselho, eu tenho o meu amigo que sabe não sei o quê, o parente, o primo, o cara que sabe tudo de negócios, vou por ele. Nada contra essas pessoas, e eventualmente elas são pessoas muito boas para estar no conselho. Até quando Mas, aparece, tem uma pergunta, desculpa, Gustavo, aqui, perguntando ah, exatamente se é preciso ter expertise no segmento para ser conselheiro, né? Você tá... legal, é uma boa pergunta também, porque aí vem da diferença. O que nós entendemos? Quando a gente vai para o universo de médias e empresas menores, essas empresas elas não têm capital punch para investir num conselho de Uhum. administração próprio, porque você vai contratar um conselheiro por 30, 40 pau para fazer, você precisa de pelo menos 2 conselheiros externos, então só fazer a conta, as coisas começam a ficar caras. E
e que valeria a pena. No bottom line, se você entendesse o quanto isso vale, valeria a pena contratar, porque esse negócio se paga muito rápido. Então, o que, que nós fizemos? Nós criamos uma estrutura de conselho mais leve e que a gente ajuda as empresas a se prepararem também. Porque se você vai montar um conselho estatutário, que é um conselho tradicional, você tem que prover uma quantidade de. Você já trabalhou em empresas grandes, então você sabe, para você prover as informações, os modelos, a formalização de cada aquilo, tudo, para você mandar para que os conselheiros tomem as decisões. Muitas vezes as nossas empresas não estão prontas para isso. Você não consegue vir, manda o relatório Y, X, Z, não vai, não sabe porque não está Uhum. pronto, ainda não existe. Uhum. Então nós fizemos o seguinte, vamos dar um passo para trás, porque o que é mais importante para essas empresas é elas terem acesso a mentes pensando a empresa dela. De novo, de maneira sistemática. Isso para mim é a chave. A diferença entre um grupo de amigos que se reúne para falar, entre, às vezes, muito grupos de masterminds que existem por aí, que você se reúne para tratar de algumas coisas, de um conselho, é que o conselho é profundo. O conselho é profundo. O conselho não trabalha a superficialidade. O conselho é profundo. E para ser profundo, ele tem que ter acompanhamento, ele tem que ter sequência. E aí o que que nós fizemos? Nós fizemos o seguinte, vamos pegar os empresários e vamos botar esses empresários juntos e um vai ser conselheiro do outro. Uma hora ele é aconselhado, outra hora ele é conselheiro. O mesmo grupo de empresários, até 8 empresários. São grupos de só até 8 empresários. E aí, nesse momento, liderados por conselheiros profissionais da nossa equipe, a Uhum. gente faz efetivamente o conselho de administração desses conselhos. E aí, a diversidade, respondendo à pergunta sobre o Expertise. conhecer o segmento, a expertise, a diversidade é chave. Porque o que acontece é o seguinte, se você então, você está no mercado de real estate, você conhece muito do mercado de real estate. Possivelmente o que você precisa são outros expertises. O que está te limitando não é o expertise de real estate. De Uhum. novo, eu estou falando a princípio e em empresas menores mesmo. A gente consegue, talvez você precise de uma expertise de marketing digital. Talvez você precise de uma expertise financeira para preparar sua empresa para estar vendida. Você precisa de contatos para poder captar investimento para o seu negócio. Você precisa de gente boa para pensar a estrutura de pessoas da sua empresa. E quando você coloca empresários juntos, isso é muito legal, porque uma coisa é você, de novo, aquela história de conversar com alguém que sabe alguma coisa, ou só um consultor. A diferença é o seguinte, você tem outro empresário na mesa que está com o chamado, aquele famoso skin in the game, né? Uhum. O cara tá na mesma coisa. Ó, o Orestes está falando aí, é um cara que conhece bem esse processo, e que logo, logo o Orestes vem para o conselho mudando o jogo, que eu sei, viu, Orestes? Você já está quase passando do seu tempo aí. E você tem outros empresários juntos pensando com você. Então, nesta fase que nós estamos hoje, por exemplo, que é uma fase muito dolorida, a gente tem se reunido. O Conselho Mudando o Jogo, com todos os conselheiros, se reúne toda quinta-feira, às 5 horas da tarde. Pô, a gente tem nego demitindo dezenas de pessoas, centenas de pessoas. É muito duro. Só que quando a gente fala, olha, eu acho que você vai precisar demitir, ou eu acho que você vai precisar fazer isso ou aquilo, eu também estou fazendo na minha empresa. Então é muito diferente a hora que você senta com alguém que não está com skin no game, no jogo. Você está ali mesmo, você está na mesma. Então, quando eu te proponho alguma coisa, por exemplo, você está com um problema com o seu sócio, que é muito comum, né, a gente ter questões com o sócio. Não quer dizer que a gente se dá mal com o sócio, mas quer dizer que eu tenho questão com o sócio. Normal, Principalmente né? Quem tem... imagino, principalmente épocas como essa, né? Que Pois é. decisões duras podem ter que ser tomadas, então é normal ter um conflito, né, de ideias aí, né? Não, É super normal. E saudável, você vê. é saudável, eu acho. Não, e você vai falar, olha, nós não vamos fazer retirada nos próximos 3 meses. Uhum. Porque senão eu não pago a equipe. Uhum. Porra, não é fácil. Mas você precisa ter gente que possa estar conversando com você, que saiba o que isso significa. Uhum. Então, e que esteja capacitado para trabalhar com isso, que saiba disso. Então, a gente desenvolveu uma metodologia de conselho. Eu sou conselheiro profissional formado pela Fundação Dom Cabral. Então, você tem uma metodologia, existem melhores práticas de conselho de administração. O problema é que, normalmente, elas são voltadas para empresas grandes. O que nós fizemos? Nós adaptamos isso à realidade de empresas do nosso tamanho, para que empresas do nosso tamanho possam tomar partido
sem pesar demais. Então, é compartilhado, o conselho ele é compartilhado, ele é colaborativo e com custo menor. É o princípio da nova economia. Deixa o empresário pagar pelo que ele usa. Vamos compartilhar as coisas e deixa ele pagar pelo que ele usa. E aí a gente fica num custo absolutamente acessível, uma qualidade absurda. É muito interessante. Não, É muito. muito interessante. Gu, deixa eu perguntar um negócio agora, indo um pouco para nosso tema. Não, antes do tema, eu entrei no seu Instagram hoje, por exemplo, Tá. e vi lá uma frase que toda segunda-feira você posta, né? Eu amo as segundas-feiras, né? Eu amo as segundas-feiras. Melhor dia Tem da muito a ver semana. com o que você falou, imagino eu, com o que você falou no início da nossa conversa, né? Sobre você ser feliz no que você faz, né? No seu trabalho, no Isso. seu dia a dia, né? Acho que é fundamental isso. Isso na esquema, a gente busca isso de uma forma super natural. A gente, realmente, a equipe lá, considera assim, é super engajada, a gente é super feliz, a gente se diverte trabalhando, né? Mas como ser feliz nas segundas-feiras, numa fase como essa? Isso que eu queria ter respondido. É, Como ser feliz? Eu imagino que vocês estejam dentro do conselho aí do Mudando o Jogo, dentro dos que os empresários deve ser é muito difícil talvez encontrar felicidade nesse momento. Mas como ser feliz agora, né? tá. Então, primeiro, por que desse eu amo segundas-feiras e por que ser feliz, né? Eu amo segundas-feiras, obviamente, é uma provocação para que a gente preste atenção se a gente faz o que a gente ama. Uhum, Né? Se você faz o que você ama, segunda-feira é um ótimo dia porque você vai voltar a fazer o que você ama. Tem uhum, uma frase de um poeta chamado Khalil Gibran, que eu adoro, que é, eu gostaria de ter escrito essa frase. O amor, o trabalho, desculpe, a frase é: o trabalho é o amor que se tornou visível. Então, eu acho isso de uma profundidade, de uma beleza tão grande. Que ele quer dizer? Que o seu trabalho é a maneira como você externa o seu amor para o mundo. É a maneira como você tangibiliza o amor que você tem dentro de você. E o amor não é um amor romântico, é o amor no sentido do que você tem de melhor para entregar para o mundo. Então, a maneira como você tem de transbordar amor na vida adulta, a principal maneira é através do trabalho. A gente, quando era moleque, a gente brincava. E a gente dava o nosso melhor naquilo. Você lembra bem, a gente brincava dias a fio. uhum. Então a gente acordava pensando em brincar, a gente brincava, a gente brigava, mas continuava brincando. Então a gente brigava um dia, no dia seguinte a gente estava lá, puta, vamos jogar bola? Vamos brincar de esconde-esconde? Vamos, sei lá, qualquer coisa. Vamos fazer. Então não mudava, porque aquilo era a maneira como a gente se dedicava. E olha que interessante, brincadeira pode ser coisa séria. Lembra a gente quando brincava lá na vila, quando era moleque. A gente não levava a sério? Se era um esconde-esconde, você não levava a sério pra cacete. Pra ser o último a ser encontrado ou encontrar todo mundo, você levava a sério. Então, ser brincadeira não quer dizer que não é sério. Então, tá bom. Como ser feliz nesse momento? É difícil mesmo. Não é um momento de felicidade geral. Mas a felicidade, para mim, é uma escolha, é um caminho. Uhum. É o caminho, né? Não é a chegada. Então, eu estou em dias extremamente tensos, por causa da minha empresa, por causa da empresa dos meus clientes, por causa da empresa de amigos, porque eu estou vendo um monte de gente perdendo emprego, um monte de gente tendo que fechar, tendo que fazer um monte de coisa. Agora, eu consigo estar feliz na segunda-feira? Eu consigo. Por quê? Porque eu acordo na segunda-feira, como hoje, então, pô, eu vou fazer o que eu sei fazer de melhor. O que está sob o meu controle. O Covid não está sob o meu controle. Eu posso, obviamente, isolamento social, etc. Tal, claro, tomando os cuidados adequados, seguindo as orientações da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde. Óbvio que a gente faz isso. Mas fora isso, o que eu posso fazer? Entregar para o mundo que eu tenho melhor, exercer isso, estar aqui nessa live, podendo falar para outros empresários, trocando, passando a minha experiência do que eu estou vendo nos conselhos de administração, para que se passe essa fase, porque essa fase vai passar. Então, como é que a gente transpassa isso? Porra, isso me deixa feliz. Quer dizer que no momento desse a minha felicidade é geral? Não, porra, eu estou preocupado, estou triste, tem muita gente morrendo. Tem muita gente morrendo. Mas eu sou feliz comigo por poder exercer o que eu exerço melhor. Então, quando você não faz o que você ama, é mais difícil ser feliz. Porque você fica buscando a felicidade
em ganhos paralelos, ganhos transversais, seja o dinheiro, seja o status, não que não seja gostoso, Ou num resultado mas específico, né? Algum resultado. oh, exatamente, Não no processo, né? Essa felicidade não está não no no processo, está processo, no resultado. exatamente. Para mim, eu acordo de manhã e falo, tesão, bora trabalhar. Os meus filhos me enchem o saco, que brigam comigo. Chega domingo, eu falo, opa, amanhã é segunda. Pô, papai, eu não quero segunda-feira. E o que você pode dividir para a gente aí, Gu, como que esses empresários que você conversa aí, que você conversa com vários, eu sei, né? Como eles estão, usando até o seu termo, né? Transpassando esse momento, né? Que tipo de ações aí? Tá, Eu sei que é uma pergunta muito genérica aí, não, mas o que você pode dividir com a gente sobre isso aí? Que é uma tá preocupação bom, acho que de todos nós, inclusive minha. claro. Olha, eu vou dar algumas, vou falar algumas coisas gerais que são importantes. Eu produzi até um paper, tem no meu, na bio do meu perfil no Instagram, se alguém quiser pegar, tem lá um paper sobre como os empresários estão, a crise sob a ótica dos empresários, né? Que é fruto dessa minha conversa com diversos empresários. Mas, a primeira coisa que eu acho importante é o seguinte, é lembrar que nós somos pessoas lidando com pessoas. Então, cuide das pessoas. Isso é chave. Cuide das pessoas que estão no seu entorno, cuide das pessoas da sua equipe. Pô, mas eu vou precisar demitir gente porque a conta não fecha. Tudo bem. Cuide delas. Cuide o melhor possível dessas pessoas que você pode. E lembre que você é uma pessoa também. Então, o empresário, muitas vezes não, é assim, é o nosso papel, né? O meu Insta, eu vou escrever aqui para vocês perguntarem, é gustavosut.com. É só gustavosut.com, meu site, Gustavo Sut. Você põe aí, Túlio, por favor. Eu vou colocar aqui, pode deixar. Tá. E lembrar que você é empresário, você também é uma pessoa, você está ali naquilo. Porque as pessoas olham para a gente, quando nós somos empresários, né, esperando que a gente tome a decisão, esperando que a gente tome essa a primeira decisão, que a gente diga o caminho. Isso é muito pesado. Mas é o nosso papel, nós escolhemos isso. Então, lembrar que você tem pessoas no meio. Você precisa cuidar das pessoas. Não esqueça disso. Isto posto, isto já considerado que você precisa cuidar das pessoas, o que você precisa fazer? Eu acho que você tem que olhar sob duas óticas, operacional e estratégica. As empresas, a gente tem sempre as questões operacionais e as questões estratégicas. Em geral, a gente considera uma outra camada que é a tática, né? Estratégico, Uhum. tático, operacional. Mas eu vou simplificar falando entre operacional e estratégico. Perfeito. Vamos trabalhar essas duas. Um conselho de administração normalmente trabalha estratégia, né? O conselho de administração ele tem um bom conselho em funcionamento, 80% estratégia, 20% operação, ou mais estratégia, menos operação. Claro, num momento desse, nós estamos descendo na operação, porque a gente precisa garantir que a empresa sobreviva. Mas, então, operacional estratégico, eu tenho oportunidades e riscos operacionais nesse momento e eu tenho oportunidades e riscos estratégicos nesse momento. Começando com a operação, que é mais denso, né? Do mais denso para o mais sutil. Na operação, qual é o principal risco operacional para todas as empresas? E eu estou falando de empresas de um funcionário com faturamento de 10 mil reais por mês, a empresa de milhares de funcionários com milhões de faturamento por mês. É fluxo de caixa. É gestão do caixa. A empresa só quebra por uma razão. Não tem mais nada que quebra uma empresa. E isto é caixa. É simples de entender. Você acabou de fechar um negócio, tem 10 milhões para receber daqui a um ano. Só que você precisa pagar 500 mil daqui a 2 meses, você quebra. Se você não tiver dinheiro em caixa. É simples assim. Isso desde Então, sempre, né, Gu? Desde os primórdios, desde a primeira. desde sempre. Mas Você a pega gente as esquece biografias dos disso. mais antigos aí, falam exatamente isso. E a gente esquece. Exatamente. A gente esquece, muitas vezes a empresa começa a dar dinheiro, a gente vai girando a empresa, girando, 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 a hora que vê, pum, Exato. faltou dinheiro. Ou você começa a faturar. Depende do segmento. Se você, por exemplo, se você é uma indústria e você precisa de um capital de giro alto, o que significa isso? Para eu vender 1 milhão, eu preciso botar 500 mil na frente, esse 1 milhão eu vou receber daqui a 6 meses, para até produzir, entregar, receber. Se eu vendo muito, eu quebro. A Uhum. gente cansa de dar esse conselho nos conselhos. Para de vender. Você vai quebrar.
Se você continuar vendendo, você vai quebrar. É difícil o empresário entender isso, mas, porra, eu tô vendendo. Você vai quebrar. Vamos ajustar para que você não quebre, mas desse jeito, com o que você está fazendo, o capital de giro que você tem, fundos de caixa que você tem, você quebra, você continua vendendo. O seu negócio é diferente. O seu negócio ele não é capital intensivo, ele tem outra dinâmica, no caso específico do seu negócio. Mas muitos negócios, se você vender muito sem estar preparado, você quebra. Mas, enfim, voltando para o Covid. Nesse momento, nessa crise, então, primeiro risco operacional muito grande é a caixa. Então, o que a gente tem recomendado a todos os empresários? Olhe o seu caixa com muito esmero. A gente já está em um mês. Você ainda não fez isso, cara, você está atrasado, faça. Não você especificamente, tudo que eu sei que você fez, mas os empresários, você não fez, faça. Porque você já está atrasado. Tem que fazer, assim, tem que saber no detalhe o que você tem para entrar, o que é certo, o que não é. Seja muito conservador nas entradas e as saídas que você sabe que você vai ter. Olhe o seu caixa, antecipa o que você puder antecipar, renegocie as coisas, porque a palavra de ordem hoje é liquidez. Você precisa ter liquidez. Você precisa garantir que você chega ao final da crise. Quanto tempo vai durar essa crise? Ninguém sabe. Mas vamos traçar um cenário de 4 meses, 120 dias? Beleza. Você precisa chegar lá. Então você precisa de caixa para chegar lá. Ah, mas a minha empresa está com caixa, eu estou bem de caixa. Tá bom, está bem? Ah, dos próximos 2 meses eu estou tranquilo. E depois, 4 meses eu estou tranquilo. Eu falei, beleza, se durar 5. E como vai ser a curva de retorno? Pois é, de retomada. Ninguém sabe, Túlio. E vai ser diferente negócio a negócio. Vai ser diferente para todo tipo. Tem negócio, sei lá, digamos que o negócio de real estate, o pessoal, puta, agora eu quero comprar, meu, pelo amor de Deus, vou me dar isso, porque já que eu tenho dinheiro, eu vou me permitir. Ótimo, você vai se dar bem. Digamos que não, que as pessoas continuem receosas, falando, pera, deixa eu esperar mais um pouco, ver como é que vai ser isso. Essa curva longa, de 4 meses para 8. Para 6. Ela não vai ficar zerada, né, como está agora, mas ela vai demorar a retomada. Então, você precisa ter mais clareza do seu caixa, precisa estar preparado para isso. Sabe aquela história? Trabalhe para o melhor e prepare-se para o pior. Então, prepare-se para um cenário ruim. Mas você vai trabalhar para que esse cenário ruim não aconteça. Então, você vai se reinventar, você vai fazer um monte de coisa. Mas a primeira coisa, então, é caixa. A gente precisa, o principal risco que a gente tem nas empresas hoje é caixa. A gente precisa olhar risco operacional para o caixa das empresas. Olhe, mas assim, olhe mesmo, com muito carinho, com muito cuidado para o caixa do seu negócio. Porque é ele que vai determinar se você segue e se você não segue. E dentro do caixa também, mas não só do caixa, tem uma questão que é falta de clareza. Esse é outro risco muito grande. É falta de clareza. Então você precisa agora trazer... Para mim, clareza é a principal palavra para todos os empresários. Clareza. Você precisa ter clareza de dinheiro, você precisa ter clareza de quem é a sua equipe, você precisa ter clareza de estratégia, você precisa ter clareza. Sempre pensa, eu estou tendo clareza no que eu estou fazendo, né? Mas nesse momento onde nós vamos ter negociações muito grandes e duras a todos os lados, você tem cliente que possivelmente falou, não vou te pagar, eu não tenho como te pagar. Você tem fornecedor que você vai ter que falar para ele, cara, eu acho que vou ter que esticar isso. Não é sacanagem. Eu não quero, mas eu preciso. Esse não pagou, é cadeia, né? Como é que a gente vai fazer isso? Então você precisa de muita clareza. Tomar cuidado com decisões por impulso. Não tome decisões por impulso. E aí até a história, por isso que é super importante você ter um grupo de pessoas para te ajudar a pensar. Não tome decisões por impulso. Por isso que a gente tem se reunido. A gente tem feito agora, nesse período, reunião semanal de conselho e se fala quase todo dia, dependendo da demanda de cada empresário, a gente está conversando porque precisa. E a gente vai ter a redução das atividades também. Esse é um risco operacional importante, porque a gente reduz as atividades. A gente está tendo que mandar embora, ou vai botar de férias, ou vai reduzir a jornada, etc. Tem que tomar cuidado porque vai ter retomada. A gente não pode fazer de uma maneira que impeça a retomada. Pode ser que você chegue à conclusão, fale assim, meu negócio precisa parar já. Então para ele de uma vez, para você já, sabe, stop loss, e já vai. Se você já decidiu que o seu negócio não vai retomar. Acho que esse é o maior desafio, né, meu? Saber exatamente esse equilíbrio, né? O quanto que você reduz agora, para você estar preparado para a retomada e não perder tempo e não perder market share, né? Eu acho que esse é o grande desafio do empresário. Por isso que precisa de clareza, Tulhão. Então,
Caixa primeiro, vai olhar o caixa. Uhum. Você vai pensar nas pessoas, você vai cuidar disso, mas você precisa ter clareza de caixa. Não, tá bom, se eu mantiver a minha operação a 30%, eu retomo ela depois? Não. Sei lá, estou fazendo números aleatórios dependendo da operação. Eu preciso de 40% da minha operação rodando, porque senão eu perco a tração e eu não consigo retomar essa empresa no final. Então tá bom, o que é manter 40% da minha operação e traça um plano a partir daí. E você Perfeito. pode chegar à conclusão que você sustenta 40% durante 6 meses, mais que você não sustenta. Então você já sabe quais são os seus caminhos. E a partir daí a gente traça planos e acompanha. E a gente vai acompanhando como fazer isso. Então, principais questões operacionais, riscos operacionais são esses. Ao mesmo tempo que a gente tem risco operacional, a gente tem oportunidade operacional. Isso também é super importante da gente não ficar com a cabeça só no que vai dar errado. Porque a gente entra em paranoia às vezes e fica, fodeu. E agora, é ruim? É muito ruim. Nós estamos num cenário grave, num cenário preocupante, num cenário que a gente tem que estar muito atento. Mas, ao mesmo tempo, tem oportunidades. E aí, eu não estou falando de ser oportunista. Uns malucos lá que estavam vendendo álcool gel a sei lá quanto. Né? Não é isso. Nós estamos falando de oportunidade. Lembra, eu sou a favor do ser humano. Eu considero que a gente vai fazer as coisas pelo bem. Se a sua intenção é na sacanagem, não faça. Cara. Não faça porque o que você faz volta para você. Não se preocupe. Então, não faça. E tem algumas oportunidades operacionais muito interessantes. Uma, por exemplo, que você está fazendo hoje. Você está estreitando o relacionamento com seus clientes. Essa é a hora de todos nós, empresários, estreitarmos o relacionamento com clientes. Por quê? Porque às vezes a gente está com tempo, então diminuir a operação, eu tenho uma sobra de tempo, então eu posso fazer isso. Por quê? As pessoas lembram de quem estava com elas na hora difícil. Então, se nessa hora complicada nós estamos juntos, nós estamos mostrando que nós estamos juntos, e nós estamos procurando apoio um do outro, isso é super legítimo. Então, faça isso, estreite a relação com o seu cliente, não fique longe. Não fique 2, 3, sei lá quantos meses longe do seu cliente. Porra, a hora que você voltar, você vai falar, oi, vamos comprar aí. O cara fala, quem é você? Então, não fique longe do cliente, gera valor para ele. Exemplo é isso que você está fazendo hoje para os clientes, que você tem feito já, eu sei. Isso é um exemplo do que pode ser feito. Ao mesmo tempo, junto com isso, reforçar a sua marca. Você consegue fazer isso. Então, se você está gerando valor, você reforça a sua marca. Então, muitas vezes, a gente tem tido discussão, interrompa os investimentos de marketing nesse momento? Depende, você tem clareza do seu fluxo de caixa, etc. E tal. Exato, Porque exato. se tiver, talvez não seja uma boa. Assim, não precisa, se você tinha um puta projeto para fazer, reduz ele, mas mantenha a sua marca ativa. Eu tenho clientes, empresas onde eu sou conselheiro, que está fazendo o seguinte, está agressivando no marketing. Tem a sua situação de caixa, tem tudo lá. Então ele está agressivando, porque fala, essa é a hora que eu vou, porque a hora que voltar eu já saio na frente. Depende de cada um, mas depende da clareza. Nós temos muita clareza no que nós estamos fazendo, no caso, por exemplo, desse cliente. Mas você precisa trabalhar isso. Você precisa estar perto do cliente, reforçar a sua marca. Uma coisa muito legal e simples é coloca a sua casa em ordem. Sabe aquela história de vamos arrumar as gavetas? Porra, aquele projeto de marketing digital que estava parado na empresa, põe ele para funcionar. Aquele projeto de CRM que está encostado lá, que ninguém faz, que a gente nunca tem tempo, põe para funcionar. A revisão de processos que não é feita nunca, põe para funcionar. Puta, tem um monte de coisa. Se você tomar a decisão, ainda bem que pode, de não mandar embora a equipe, pega essa equipe que possivelmente vai estar ociosa e dá outras atividades, dá umas tarefas para eles, lembrando que está todo mundo muito tenso. Não adianta você chegar agressivando a equipe também e apertando todo mundo por resultado. Meu, nós estamos no meio de uma situação delicadíssima, delicadíssima. Mas é legal estar todo mundo ativo e gerando desafio e fazendo as coisas funcionar. Saem muitas ideias novas. É um ótimo momento, óbvio, para todo mundo, da história de trabalhar remotamente. As pessoas estão descobrindo trabalho remoto. Falam, puta, eu tenho clientes que estão falando o seguinte, nossa, acho que nós vamos voltar remoto, porque estão trabalhando, a equipe está gerando muito mais, a gente está com mais tempo para fazer as coisas. Eu tenho cliente que a gente tinha tomado decisão de comprar espaços novos para ampliar o espaço físico e está voltando atrás. Falou, não, peraí, não vou comprar, porque a produtividade está tão alta.
que a gente vai investir em outras coisas a partir de agora. Então, essa questão do trabalho remoto foi entubado na gente. Aproveita isso, não olha isso como, pelo amor de Deus, agora que eu vou fazer. Aproveita, olha isso. Agora, tem riscos o trabalho remoto, né? Não esqueça, por exemplo, da sua estrutura de TI. Então, se você não está na nuvem em, em grandes operadoras, cuidado. Nós já tivemos clientes invadidos porque abriu o canal, né? Você abre para o cara acessar seu servidor, se você não está com uma VPN bem estruturada, blá, blá, enfim, você vai ter problema. Muita atenção. Está tendo muito ataque de hacker. Quem é do mal, num momento desse, fica mais do mal. Quem é do bem, fica mais do bem. Mas quem é do mal, fica mais do mal. Então, Mas, cuidado. mas você sabe que eu ando conversando, nessas lives, conversei com neuroeconomista, com CEO de asset management, mas uma coisa que eu percebo, assim, pelo menos nessas pessoas que eu estou conversando, que eu ando conversando, é o aprendizado que uma fase como essa está dando para todo mundo, né? E se a gente focar nisso no aprendizado, todo mundo sai muito mais forte, sem dúvida. Aprendizado simples como esse que você acabou de falar, né? O trabalho home office, você fazer reuniões virtuais que eu, particularmente, eu não fazia. Para mim, Tô ligado. eu gosto de conversar, eu gosto de olhar no olho, então, se eu vou falar com o cliente, fazer reunião com o cliente, eu quero ir no escritório dele, ele vem até o nosso, né? Mas isso substitui, a gente fica muito mais eficaz em algumas coisas, muito mais eficiente, assim, dá para ser mais eficiente, né? E outras situações também são coisas que a gente, às vezes, tinha que mudar na empresa, e que a gente deixava de lado, né? Tá errado isso aqui, mas tá de lado. É o momento de a gente consertar mesmo, né? Exatamente, aproveita. As ineficiências aí, né? Então todos estão meu. E as criatividades estão brotando mais também, para quem está disposto a pensar positivamente. Obviamente tem gente que está reclamando, está deprimido, aí acaba não andando para frente, né? Mas quem está disposto a aprender é o momento de ser criativo, né? É isso que eu percebo nessa galera. E você falou de um negócio que é super importante, Tulião, que a gente tem, quem está disposto a aprender, tudo bem, mas assim, saúde mental Exato. é uma coisa que a gente precisa prestar muito atenção. Na última conversa que nós tivemos na semana passada com os nossos conselheiros, a gente trouxe uma psicóloga para conversar, Perfeito. porque como é que está a saúde mental da equipe e Perfeito. nossa, cara, porque assim, quem tinha tendências à ansiedade e à depressão, está mais ansioso e está mais deprimido. Nós precisamos cuidar dessas pessoas. Não são doenças. Nós precisamos cuidar dessas pessoas. Então, como é que nós estamos cuidando dessas pessoas? Mas, falando de empresário para empresário, você só consegue cuidar dos outros se você estiver cuidando de você. Não dá para você cuidar de alguém se você não está cuidando. Sabe aquela história da máscara, do avião? Primeiro põe você, depois põe no outro? Exato. Então, a gente tem que tomar esse cuidado. Eu estou cansado de mandar empresário para terapia. E mando com muito prazer, porque é isso mesmo, a gente tem que fazer. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se autoconhecer. Se a gente está falando de nova economia, por exemplo, nova economia é uma economia que parte do sujeito, do ser humano. Se você quer ser um empresário melhor, você precisa ser uma pessoa melhor. E para ser uma pessoa melhor, você precisa se conhecer mais. Você precisa estar se estudando, você precisa estar fazendo terapia, fazendo algum tipo, não precisa ser uma terapia analítica, psicanálise, enfim, cada um acha o seu caminho, mas que faça, porque essas questões que a gente lida conosco mesmos são as questões que aparecem na nossa equipe. Você pode ver, as coisas que você reclama da sua equipe é coisa que você reclama há 20 anos, cara. Então, quem é que precisa resolver isso aí, né? Então, a gente precisa trabalhar isso tudo e cuidar da saúde mental, mas hoje, muito especificamente, da nossa equipe. Por exemplo, tem gente que não se dá bem trabalhando em casa. Cada um é cada um. Uhum. Eu adoro. Eu trabalho em casa há 7 anos. Já tive escolas. Você já conheceu escritórios grandes e menores meus aí? Já tive escritórios enormes, já tive escritórios menores. Hoje eu adoro trabalhar em casa. Mas tem gente que não se dá bem. E exige uma outra disciplina. Não é nem que eu sou mais disciplinado ou menos disciplinado que os outros. Eu me adequo. Tem gente que eu acho muito mais disciplinada que eu e não se adequa. Como é que está isso? A pessoa tem ambiente adequado para trabalhar em casa? Pô, às vezes não consegue, às vezes não tem computador, às vezes não tem um espaço adequado para trabalhar em casa. Eu tenho, montei um escritório para mim e fico aqui, mas eu optei por fazer isso, e não fui obrigado a fazer isso. Como é que fica isso aí?
Como é que fica? A gente tem que tomar conta dessas pessoas. Tem gente sofrendo muito nesse momento. E nós, empresários, temos a responsabilidade e a obrigação de cuidar da nossa equipe. De realmente cuidar. E cuidar, muitas vezes, para empresas ainda menores, onde a gente tem mais proximidade com essa equipe, porra, pega o telefone e liga para essas pessoas. Liga para elas. Vê como que elas estão. Vê efetivamente o que está precisando. Para empresas que já têm uma área de gente, de pessoas, cuidando das pessoas, liga para elas. Vai entender efetivamente. Eu posso estar ótimo, maravilhoso, estou com meus filhos em casa e está tudo bem. Tem gente que está com os filhos em casa, meus filhos já são mais velhos. Eu fico pensando, imagina você estar com criança de até 5 anos em casa, Tulião. Exatamente, Você exatamente. imagina, cara. A casa cai, velho. Então, como é que você faz isso? E às vezes você está sozinho ou sozinha. Às vezes você é casado ou casada, e você está com seu parceiro ou parceira, mas os dois estão o dia inteiro no trabalho. E aí, como é que faz? Como é que eu administro isso? O que nós, empresa, podemos fazer para ajustar, para ajudar isso? Eu não sei a resposta objetiva, mas eu sei a pergunta que tem que ser feita. E essa é a pergunta que nós temos que fazer. É obrigação nossa fazer isso. Está dentro dos grandes riscos operacionais do nosso negócio a gente não cuidar da nossa equipe nesse momento. Eu acho que o ponto que você colocou, essa sanidade mental, eu acho que é o mais importante agora, né? Para não se precipitar, para não se desesperar e para tomar as ações certas, né? Eu acho que esse É, desafio dos empresários, não só empresários, né? Aqui tem bastante corretor assistindo também, né? O próprio corretor de imóveis, que ele é um mini, um micro empresário, ele é o dono da empresa dele mesmo também. É a mesma coisa, mas eu acho que isso serve não só para o empresário, mas serve para o profissional qualquer, né? Qualquer serve, serve. Eu falo eu estou falando para empresários que é normalmente o público que eu falo, né? Então eu estou falando para empresários. Não claro, quer dizer que tem isso sirva só para empresários. Você tem toda a razão. Não é. Essas algumas são questões humanas, isso são questões de estratégia de posicionamento perante a crise, que você pode e deve fazer. Por exemplo, se tudo que a gente está falando de caixa, velho, faça para sua conta pessoa física. exato. Inclusive empresário, você tudo, faça para a sua. Eu já fiz para a minha, já sei como é que está. A gente tem que fazer o que tem, o que não tem, o que eu vou renegociar, com o que eu vou ficar, como é que eu vou me preparar para fazer, enfim. Com todo esse processo que a gente precisa fazer. Todo esse processo. Agora, como temos. O que acontece no estratégico também? Hum, Eu falei de operação, né? Vocês veem? sim, E olha verdade. que interessante. Quando eu falo de operação, a gente adora, porque a gente está acostumado a fazer. Você quer ver todo mundo feliz, manda fazer. A gente sai fazendo que é uma beleza. Manda planejar, estruturar para fazer, a gente já rateia um pouco. Mas a estratégia, quais são os principais riscos estratégicos? O primeiro é foco só na operação. Olha que interessante, um puta risco estratégico que você tem é focar só na operação. Isso é um risco de sempre. Nessa fase pior, porque a operação está demandando muito. Por isso que eu falei há pouco que um conselho de administração é 80% estratégia, 20% operação. Nesta fase, e a gente tem discutido, eu participo de vários grupos de conselheiros de empresas grandes, menores, tal, a gente está discutindo o que acontece. A maior parte está na operação mesmo e tem que estar, até a gente ajustar tudo. Tem que estar. Porque é uma crise absurda, então ela tem que estar. Mas fora isso, eu não posso esquecer da estratégia. Porque se eu focar só na operação, eu perco a estratégia. Bom, a grosso modo, eu posso dizer o seguinte: operação é curto prazo, estratégia é médio e longo. Se eu só olho curto, o que acontece com o médio e longo? E uma das premissas do nosso negócio, que é uma frase do meu sócio, do Luciano, que eu adoro, é: o longo prazo sempre chega. Quer você queira, quer não, cara, ele vai chegar. Se você não olha para ele, good luck. Você vai contar só com a sorte. Se você olha para ele, você conta com trabalho, com planejamento, com tal. Se você não olhar, você vai contar só com a sorte. Então, puta risco, olhar só para operação. Junto com isso, o tal do curto prazismo. A gente fica no 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não estou dizendo que não tem que fazer isso. Estou dizendo assim, não faça só isso. Não faça só isso. Porque a gente vai rapidamente fazendo só isso. Até porque é mais confortável. E a nossa cabeça, quando a gente começa a fazer, ela se sente confortável. Ela fala, beleza, estou atuando, já estou resolvendo. Ok, curto prazo. Mas o longo prazo chega. Olha para ele. Outro risco estratégico, você já puxou lá atrás, é a solidão do poder. Não fique sozinho para tomar a decisão. O isolamento social ele é importante na contenção da pandemia.
Mas isso não quer dizer, olha o que nós estamos fazendo. Nós não estamos sozinhos, nós não estamos longe, nós não estamos isolados. Nós estamos Uhum. respeitando o isolamento social demandado pelos institutos e por todas as organizações já da saúde, etc. Mas nós estamos conversando, nós estamos interagindo, nós Trocando, né? estamos falando. Não, não faz. E um outro risco muito grande estratégico é a desinformação, né? O que a gente tem mais ouvido do. Já respondo o que eu considero curto, médio e longo prazo. Mas o que eu tenho mais ouvido dos empresários é: eu estou desligando o WhatsApp, não leio mais porra nenhuma, não aguento mais essas informações, escolho, e a gente tem orientado, escolhe duas fontes de informação, três, que você confia e fica nelas. Eu não leio mais nada desses grupos de WhatsApp. Eu tenho, por exemplo, um grupo dos conselheiros que se formaram comigo na Fundação Dom Cabral, é um grupo de negócios do conselheiro. Esse eu olho e vejo as informações, porque eu escolhi minhas fontes. Eu Uhum. olho esse, ainda olho com um olhar super crítico, mas sites, não sei, eu parei de ver. Eu parei de ver. Porque isso muitas vezes me deixa pior, me deixa mais angustiado, vem coisas assim díspares, eu não sei dizer o que que é. Então eu escolhi aonde eu olho. Por exemplo, eu quero saber notícias médicas da pandemia, eu acompanho a São Leopoldo Mandic, que o Gui é o diretor de lá, que eu sei que é uma instituição séria, que está fazendo um trabalho muito sério de acompanhamento, de informação para o público Uhum. sobre o Covid, então é lá que eu olho. Então, pronto, é ali que eu olho isso daí e não fico olhando o resto das coisas. Porque só me gera ansiedade. Então, esse é outro risco, essa desinformação. Pô, mas então eu vou ter crédito do governo, não sei o quê. Aonde está isso? Qual que é? De onde vem isso? Isso é muito sério. Às vezes a gente olha, não, essa história de fake news, de não sei o quê, isso não me atinge muito. Cara, cuidado. O volume de informação que a gente está aberto lá, que nós estamos sendo bombardeados por, é muito grande. Escolha, cara, corta um monte de coisa, não precisa. Corta um monte de coisa aí. E quais são as principais oportunidades estratégicas que a gente tem que olhar para oportunidade estratégica? Oportunidade operacional são aquelas outras coisas que eu falei. Vamos botar a casa em ordem, isso é operação. Vamos cuidar da equipe remota. Eu nem falei, mas tem coisas assim, adquirir entre oportunidades operacionais, toda a parte de contratação de serviço e aquisição de insumos. Hoje você consegue melhores negociações nesse momento. Só peço o seguinte: lembrem-se que tem uma cadeia, que tem pessoas. A primeira coisa que eu falei, pessoas. Não esqueça que nós Uhum. estamos lidando com pessoas. Porque eu posso chegar e vou e te aperto. Você vende um serviço, um produto para mim, então eu te aperto. Fala, ó, é o seguinte, eu sei que você está com o caixa fudido aí, eu compro por 30% do preço. E talvez você precise vender porque você está apertado. E você precisa gerar algum caixa. Agora, o que, que muda? A minha intenção. Se a É. minha intenção é dar um ganho, eu não vou fazer. Eu, Gustavo, não vou fazer. De novo, porque eu acredito que o que vai é só física isso para mim. O que vai, vem. Dá um soco na parede, quanto mais forte você bate, mais dói sua mão. O Física, pura e fornecedor é simples. parceiro, né, Gu? A gente não pode estrangular os caras assim, porque são parceiros que vão andar com a Pois gente é, com crise ou sem crise, enquanto a gente estiver vivo, né? Então, você estrangular pois o é. cara sem precisar também, né? Pra Para quê, quê? né? Pra Para quê? quê? Mas, de qualquer jeito, é um momento de oportunidade operacional de você fazer bons negócios. Uhum. Respeitando, lembrando que tem pessoas do outro lado e tudo mais, mas é um momento. Em oportunidade estratégica, acho que a primeira grande oportunidade estratégica que a gente tem para todas as empresas é o seguinte: existe uma mudança de padrão de consumo. Ela está acontecendo. Preciso olhar para ela. E para eu olhar para ela, eu não posso olhar no curto prazo. Eu preciso sair do olhar da operação. Uhum. Preciso de outro fórum de conversa. Porque já houve, está havendo e haverá uma mudança de padrão de consumo que eu não sei te dizer qual é. De novo, tudo depende de cada mercado. Vou falar qualquer bobagem. Você estava comentando comigo outro dia, né? Que o seu mercado você consegue andar, mas a pessoa quer ir lá ver a casa, ou o apartamento, o imóvel, alguma coisa, para poder comprar, finalizar, concretizar uma venda. Será que isso vai mudar? Será que essa demanda, será que surgirão outras tecnologias que permitirão que sejam feitas isso de maneira não sei o quê? Não sei, estou chutando qualquer coisa. Mas se realmente existe essa mudança de padrão, se você tiver respirando e olhando para isso, você consegue criar uma alternativa e se posicionar.
você pode testar nesse momento o seu produto e ofertas diferentes. Você pode fazer isso já, se você estiver atento a essa mudança de padrão de consumo. Eu faço uma analogia com essas discussões de transformação digital, que eu acho bárbaras. Mas tem até um podcast do Conselho, que se chama Podcast Mudando o Jogo, que a gente entrevistou a última vez um cara que é conselheiro do Conselho, né? Ele é o conselheiro da minha empresa. Ele que está no meu board lá. E ele é uma sumidade, um cara inteligentíssimo, chama Flávio Dias. Ele falando sobre transformação digital. Ele é o cara da transformação digital de Magazine Luiza, o cara que botou o Banco Original no ar, o cara que do Walmart.com, então é um cara brilhante. E eu achei muito interessante, depois que ele falou, me parece óbvio, né, sempre assim, que transformação digital nada mais é que a transformação do hábito e padrão de consumo, que passou a ser digital. Então, o cliente mudou, por isso que eu preciso transformar. Então, quando eu penso em transformação digital do meu negócio, eu paro tudo e olho para o cliente. O que ele mudou no padrão de consumo? E o que nós estamos falando é o seguinte, essa crise traz uma aceleração na mudança do padrão de consumo. As empresas que estiverem aptas a olharem para isso vão sair na frente. A grande pergunta é que comportamentos irão mudar, né? Que comportamento do público, né? Do ser humano vão mudar e que tamanho vai ser essa mudança, né? Em todos os segmentos, né, profissionais, né? Eu acho que eu também tenho isso na cabeça, né? Vão mudar, né? A gente vai mudar. Vão mudar. Né? Depois de uma crise como essa, depois de uma guerra, né? A gente muda, né? Então, agora, a gente muda durante também. Então, o que a gente já pode ver é o que já está mudando. Mas, para isso, lembra que eu falei, sai da operação um pouco. Olha fora da operação. Para pensar. E aí eu posso fazer testes. Eu posso começar a fazer uns... Tem umas coisas que a gente só vai ver depois. Mas tem outras coisas que a gente já começa a ver. Eu preciso estar muito atento, eu preciso estar num grupo de pessoas olhando isso. Eu preciso separar o momento que eu sento com os meus sócios, por exemplo, que você falou que você tem um grupo de sócios, que eu sento para discutir a estratégia, a operação, do momento que eu sento para discutir a estratégia. Eu preciso separar esse momento. No mínimo, faça isso. Se hoje você já tem o que você chamou de seu conselho de sócios, que eu te provoquei e falei que não é conselho, mas eu sou super a favor. Não deixe de ter. Melhor do que nada, né? Hã? Melhor do que nada. É muito melhor, não é pouco melhor. É muito melhor. O que você tem que fazer? Separa o momento da discussão operação, discussão estratégia. Separa. Faz num dia a operação, no outro dia estratégia. Perfeito. Já ajuda pra cacete. Já ajuda pra cacete. Outra oportunidade que estão surgindo, né, são as questões de incentivos e mudanças legais. Tem muita coisa acontecendo. O mercado e a legislação está se adaptando a isso. Mais rápido ou menos rápido, não vou entrar nessa discussão, mas ele está mudando. Então a gente tem que estar atento a isso. Porque vão surgir oportunidades para quem estiver olhando isso. De novo, escolha fontes fidedignas para olhar essa porra. Porque senão você vai tomar com informações erradas, toma a decisão errada, né? Então, escolha direito. E uma outra oportunidade estratégica que aparece são as aquisições de ativos. Quem não estiver fazendo esse trabalho que nós estamos propondo que seja feito, talvez não saia dessa crise vivo. Eu estou falando enquanto empresa, né? Tem gente que infelizmente não vai sair mesmo por causa da questão de saúde e de bater na madeira. Mas irão ter várias oportunidades de aquisição de empresas, de carteiras de negócio, que você já pode ficar atento. Hoje, já fica atento hoje. Você já sabe, muitas vezes, olhando para parceiros, para concorrentes, para etc., quem sai e quem não sai. Gu, eu vou ter que te interromper um negócio aqui. A gente estourou o prazo do Insta. Em 20 segundos, ele vai derrubar a nossa live. É 1 hora. Valeu, né? Eu vou entrar em reunião de conselho agora também. Ótimo. Papo super gostoso, cara. Muito obrigado. Que pena, cara. Queria ficar 2 horas. A gente faz outro. Mas o Insta não nos deixe. Não nos deixe. A gente faz outro. Valeu. Muito obrigado, Gu. Valeu, cara. Beijo para vocês.